Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder achar. Mis hermanos, saludo a todos con la paz del Señor Jesús. ¿Sí? Hoy vamos a hacer una transmisión distinta, ¿no? Estoy en la casa de hermana, ¿quién puede ser? Hermana Alba, hermana Aníbal. Estamos aquí, venimos servir la Santa Cena y estamos aprovechando, como siempre, día miércoles hacemos una transmisión en vivo. Entonces hoy estoy aquí en la casa de hermana Alba. Usted no quede con envidia, porque después del culto voy a comer beiju y con un cafecito, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer? Cuando ella no hace la sopa paraguaya. Pero hoy vamos a comer el beiju con... ¿No sabe lo que es beiju? Una comida brasileña que Alba aprendió a hacer. Entonces, quede ahora solo ahí con la boca llena de agua, que después vamos a estar comiendo, ¿sí? Vamos a comer luego a comida espiritual y después comemos la comida material. Amén. Pero Dios siga bendiciendo los hermanos. Hay muchos hermanos que ya empezaron a entrar, ¿no? A participar, hermana Cristina, hermano Mario, Javier, y muchos hermanos ya están ahí esperando la palabra. Es importante que todos los cultos, no solo día miércoles, pero los demás cultos, los hermanos, ellos estén participando, porque la palabra es fundamental para el creyente. El creyente no puede vivir sin la palabra. El creyente necesita estar alimentando su alma de la palabra. El creyente que no alimenta su alma de la palabra, él no consigue avanzar. Él no consigue seguir adelante. Entonces, es importante que usted esté atento a los cultos para estar alimentando su alma. Su alma necesita alimentar-se neste tempo tão difícil, ¿sí? Não se olvide, não quede um solo dia sem ler a palavra. Ela vai te sustener, ela te vai levar adelante em nome do Senhor Jesus. Então, abra sua Bíblia neste momento no livro de Números, no capítulo 11. Números, capítulo 11. Vamos ler del versículo, dos versículos, versículo 16 e versículo 17. ¿Sí? Eu espero que você esteja abrindo sua Bíblia para estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. El capítulo 11, versículo 16 e 17 diz assim: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén. Entonces, eu quero basar-me neste texto e mais allá de lo que a Bíblia disse, mostra de quando estuvo aí o povo em Cádiz Barnea, mais allá del consejo que o suegro de Moisés le dio, eu quero falar e compartilhar com os hermanos hoje que nós necessitamos aprender muito com os grandes homens de Deus, ¿no? A Bíblia nos dá vários exemplos de homens e mulheres de Deus
que marcaram sua história, que marcaram sua geração. E Moisés é um de los tales que marcou sua geração em sua época. É importante perceber a comunhão que esses homens eles tinham com Deus, não? Havia uma comunhão tão grande, pero vale dizer que esses homens sofreram também agotamento espiritual. É importante destacar isso. Foram homens de Deus, mulheres de Deus, pero que houve momentos de agotamento espiritual, momento de cansaço, momento em que chega e los tirou al piso, não? El peso, la carga que estava sobre os ombros de ellos. A Bíblia é muito clara quanto a isso. A Bíblia mostra a necessidade que eles tiveram, porque eles eram homens, não? Eram pessoas normais que se cansam, em momentos difíceis na vida, que foi necessário um reforço, foi necessário um socorro divino para que eles fossem adelante. E Moisés é um de eles também que necessitou, e seu suegro Jetro lo deixou um conselho para ele, porque viu que a carga estava muito pesada, ao ponto de ele não poder mais levar adelante, e ele disse: mira, separa homens para que te ajude, ¿sí? Então, vamos ler um pouco a Bíblia e alguns textos para compartilhar. El capítulo 11, versículo 11 hasta versículo 15, dice assim: E dijo Moisés a Jehová: ¿Por que has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Observe que Moisés se agotou. Chegou um momento de agotamento espiritual, aún sabendo que Deus tinha poder para dar-lhe força, aún sabendo que ele não estava solo, pero houve um momento de agotamento espiritual. Nós não somos distintos, nós somos seres humanos. Quando vemos Elias, a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas pasiones que nós, ¿sí? Ou seja, Elias, aunque tinha a unção de Deus em sua vida, pero era um homem que era sujeito a pasiones, sentia os mesmos desejos, tinha as mesmas debilidades que temos por ser um ser humano. Então, há momentos de agotamento físico, não? Então, encontramos neste texto Moisés fazendo uma oração, e se vê no texto que ele estava
agotado. Se vê que ele estava cansado. Vamos mais adelante. No mesmo capítulo 11, versículo 24, hasta versículo 25. A irmã Zulma vai ler este texto. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amém? É uma coisa linda que eu encontro nesse passagem. Lo que é? O texto diz que o próprio Deus sacou do Espírito que estava em quem? Em Moisés, e puso sobre ellos. Pergunto, Deus não poderia enviar diretamente de ele para os ancianos o Espírito? Claro que sim. Pero, por que, pastor, Deus saca do Espírito que estava em Moisés para dar a los ancianos, a los 70 que haviam separado? Por duas razões. Quais são? Primeiro, porque Deus respeita a autoridade que ele delegou, que ele estabeleceu. Ele queria mostrar a los demás 70 que estava saindo de Moisés, que Moisés estava por encima de eles, que eles teriam que estar sumiso a Moisés. Sim? Ele saca de Moisés como dijera, mira, o homem que eu estabeleci para estar sobre ustedes é Moisés. E é de ele que eu vou sacar para mostrar a ustedes que ustedes têm que estar bajo submissão. A segunda coisa que a Bíblia revela é que Deus queria mostrar a Moisés que aún com essa debilidade que ele tinha, o Espírito Santo estava em ele. Sim? Eu trago esta palavra de ânimo para você. Quizá você está agotada. Quizá você está agotado. Quizá as forças se acabaram. Quizá você está lutando e não sabe como vai lograr a chegar no blanco que está estabelecido. Mas eu quero dizer-te nesta noite, eu quero trazer essa palavra de ânimo para você. Aún com tu agotamento espiritual, aún com tus debilidades, há Espírito que está sobre ti. O Espírito Santo está repousou sobre ti, vive em ti, mora em ti. É necessário que nós compreendamos que nessa batalha, quando agotamento físico, quando agotamento espiritual chega, não estamos solos. Aleluia. Jesus está conosco. Deus está conosco. Agotamento físico chega. Agotamento espiritual pode chegar também, porque somos débiles, somos falhos. E às vezes o agotamento espiritual chega, o cansaço, não temos força para orar, para ayunar, aleluia, para conversar com Deus. Pero eu trago esta palavra de ânimo nesta noite para você. Sepa que o Espírito Santo, tu amigo Espírito Santo, está em ti. Aleluia. E Deus estava mostrando isso a Moisés. Deus disse, é como se Deus dijera, Moisés, eu poderia enviar o Espírito diretamente de mim para eles, mas eu quero sacar de ti, Moisés, que eu quero te dizer que tu és escolhido, que eu te elegi, Moisés, e aleluia, e muitos dependem de ti, Moisés. Era isso que Deus estava falando ao coração de Moisés. Moisés, eu quero mostrar a ti que aún nessa debilidade, há muitos que dependem de ti. Aleluia.
Não te debilite, Moisés. Não te entregues, Moisés. Porque há muitos que dependem de ti. E quando Deus saca esse espírito que estava em Moisés, Deus estava dizendo: Moisés, há muitos que dependem de ti. Se tu se agota, lo que será de los demás, Moisés? Gloria a Dios. Se tu te agota em la oração, se tu te agota em el ayuno, como serão os demais de tu casa? Como serão os débiles que estão necessitando de ti? Era isso que Deus estava falando para Moisés, que aún em la debilidade, aún en el dolor, aún en la tristeza, tengamos fé em Deus, confiemos, nunca nos olvidemos que aún nessa debilidade, Deus quer provar-nos de que muitos dependem de nós. Glória a Deus. Mamã, papá, não pare. Estás agotado, não? Estás agotada. Pela palavra de Deus chega a tempo e te disse assim: não pare. Gloria a Dios. Aleluya. Tus hijos dependem de ti. Tu esposo depende de ti. Há muitos hermanos que dependem de ti. Obreiro del Senhor Jesus, animate. Aleluia. Há muitos que estão mirando hacia ti. E se tu afloja, muitos não terão força para seguir. Anímate. Recebe força de Deus neste dia. Oh, aleluia. Você crê que está chegando o reforço do céu nesta noite? Gloria a Dios. Deus está enviando o reforço do céu para animar-te, para hacerte caminhar, para hacerte avançar. Porque Deus te ha chamado, Deus te ha elegido. Oh, aleluia. E há muitos que necessitam de uma palavra tuya. Há muitos que se alimentam com uma palavra tuya. Por que tanta tristeza? Por que tanta angústia? Por que tanto desânimo? Se há um Espírito que habita em ti, se há um Espírito que vive em ti, se há um Espírito que mora em ti. Deus habla conosco nesta noite, hermano, hermana, que sabe, o agotamento espiritual se acerca a ti e quer te tirar ao piso, quer te separar, pero eu trago esta palavra da parte de Deus a seu coração. Deus hoje está dizendo a você: já miraste quantos vêm atrás tuyo? Tu já miraste quantos estão mirando para ti? Glória a Deus. Já miraste, já viste quantos mira hacia ti e diz assim: que mulher forte, que homem forte. Se tu fracassar, eles fracassarão também. Pero Deus traz nesta noite reforço espiritual Gloria a Dios. para tu alma, para tu coração. Que cada de nós compreendamos esta verdade. Amém. De que há muitos que estão mirando-nos. Há muitos que estão aí, ó, como está colgado em nós outros. É como uma coluna principal de uma casa. E se essa coluna vai ao piso, todos os demais caem também. Aleluia. Glória a Deus. Pero Deus renueva tus forças nesta noite. Gloria a Dios. Deus visita tu hogar nesta noite. Santa Bárbara Baixada. Deus visita tu família nesta noite. Deus te dá força. Deus te dá ânimo. Deus renueva tu força. E te diz: hijo, hija, tu eres chamado. Eu te elegi. Eu te chamei. Tudo passa nesta vida. Aleluia. Pero lo que Deus
a promessa que Deus te hizo, Ele cumprirá. Pero é importante nós entendermos que os grandes homens de Deus tiveram seus momentos de agotamento espiritual, tiveram seus momentos de debilidades, e hacer uma oração como Moisés hizo, pedindo a Deus a muerte. Estava muito agotado, pero Deus tem reforço espiritual Aleluya. para os que estão Gloria a Dios. agotados. Quando Moisés pensou que estava débil, Deus mostrou a ele que aún ele tinha força. Aleluia. Deus mostrou a Moisés que aún nessa debilidade, Deus pudo sacar de ele o espírito que estava nele. Aleluia. 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 Porque Deus estava dizendo a ele: Moisés, aún em tua debilidade. Aleluia. Há muitos que dependem de ti, Moisés. Por que esse pensamento em parar? Por que esse pensamento em desistir? Se há muitos que necessitam de ti, que há muitos que te miram e tem tu como referente, tem tu como referencial, te mira e diz: não, és um referente para mim. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. El Salmo 84. Abra sua Bíblia em Salmo 84. Aleluia. Moisés aún tinha reserva para llenar os 70. Glória a Deus. E nessa debilidade, Moisés aún tinha reserva para llenar os 70. 84, verso 7. Quem vai ler? Não sei se Alba, não sei se Zulma. Sí. Irán de poder en poder, Sí. verán a Dios en Sión. Irán de poder em poder. E que mais? E verão a Deus em Sião. El creyente, ele camina em poder, vai caminhando de poder em poder, de poder em poder, hasta ver Deus em Sião. Qual é nosso objetivo principal? Qual é nosso desejo principal? É ver Deus em Sião. Nosso desejo é de um dia verlo cara a cara. E o texto diz que irão de poder em poder. E verão a Deus em Sião. Temos esta promessa. Tu tens esta promessa de ver a Deus em Sião. E é necessário, é importante que tu tenha isso em conta. Que o cristiano, ele vai de poder em poder. Amém. Aleluia. Glória a Deus. De poder em poder. Vamos caminhando. Vamos seguindo. Vamos caminhando e seguindo de poder em poder. E quando recebemos esta força, não há quem pueda detener o cristiano que vai de poder em poder. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em geral, quando um exército ele vai ou ele é pequeno e é atacado, não, por um exército mais poderoso que ele, que passa? Sempre se necessita reforço, não? Está uma guerra e o exército é pequeno, o exército não tem a força de seu exército inimigo, então logo o comando começa a pedir o quê? Reforço. Que venga o reforço, porque o exército é grande, não vamos poder lutar contra eles, não vamos conseguir vencer esta guerra. Então, que faz o comandante general? Envia reforço. Deus não é distinto. Nosso comandante, chamado Deus, quando ele vê que nessa batalha estamos sem força, sabe o que ele envia? Reforço. E hoje é uma noite. Você crê nessa palavra profética? Gloria a Dios. Hoje é uma noite que Deus está enviando reforço. Amém.
Gloria a Dios. Aleluya. Hay refuerzo de Dios en camino. Dios está enviando refuerzo para cada uno de nosotros, que necesitamos más que nunca para vencer nuestras batallas. El capítulo 32 de Génesis, abra su Biblia, capítulo 32, versículo 1 y versículo 2 de Génesis. Puede leer. Capítulo 32, versículo 1 y versículo 2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Observe com Jacob. Quando Jacob pensava que estava solo, em momento de peligro, que apareceu, ángeles Sí. salieron al encuentro. ¿Usted cree que hoy hay ángeles que están saliendo a su encuentro? Amén. Gloria a Dios. É uma palavra profética de Deus. Amén. Deus põe essa palavra em meu coração, para que eu te diga nesta noite que há ángeles de Deus que salen a tu encuentro nesta noite como um reforço espiritual. El creyente, hermanos, nunca está solo. Deus deu prueba a Jacó por várias vezes. Em outra oportunidade, Jacó disse que ele estava no deserto de Pandarã e ele se acosta e põe uma pedra como uma almohada e dormiu. E disse que, enquanto ele dormia, ele teve o quê? Um sonho. E neste sonho, diz a Bíblia, que os ángeles de Deus subiam e descendiam. Ou seja, e quando desperta Jacó daquele sonho, ele diz assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus sempre está com os sujos. Amém. Deus sempre estará com nós outros. Amém. Não tenha dúvida disso. Tenha isto em conta. Tenha isso em conta. Deus sempre estará com os sujos. Ele não nos deixará solo. Ele provou em toda a história bíblica, em toda a história da Bíblia, que Ele sempre estará com nós outros. Aleluia. Ele sempre estará com nós outros. A segunda carta de Pablo a los Coríntios, en el capítulo 12, abra sua Bíblia. Capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dice el texto? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la... Debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Usted sabe por qué el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? No, pastor, yo voy a decir. Porque todo débil es dependiente. ¿Me entiende? Amén. Todos los débiles son dependentes. Cuando no hay debilidad, alguien quer se tornar super hombre ou la super mujer, pero quando somos débiles, sentimos la necesidad de la ayuda de Dios. Sentimos la dependencia de Dios. Sentimos que sin Dios não podremos seguir adelante. Moisés deu prueba de isso. Você se acuerda quando Deus mandou Moisés subir? Moisés dijo: Senhor, se tu presencia não fuera con nosotros, não me hagas salir de aqui. La debilidad del hombre. Aí por isso que Pablo disse que el poder de Deus, ele se perfecciona
en la debilidad. O sea, en el momento que yo estoy débil, en el momento que yo necesito, não estou falando de pecados, hermano, estou falando de debilidades, não? Não confunda as coisas. Estamos falando de debilidade, não? Porque existe o crente débil e existe o crente desobediente. É distinto, sim? Lo débil, qual a diferença, pastor? El desobediente, ele falha, ele peca e tem prazer em lo que hace. Esse é o desobediente. O débil, ele falha, ele peca, pero não tem prazer em lo que ele hace. Então, esses são os débiles. Esses são aqueles que falhou, que cometeu uma falha, pero vai aos pés do maestro e diz: Senhor, ajuda-me, fortalece-me, dá-me tu graça, dá-me tu misericórdia, eu necessito de ti. Esses são os débiles. Então, Pablo dijo que o poder de Deus se perfecciona em la debilidade. Ou seja, quando nós demonstramos ao Senhor que somos dependentes de Ele, que necessitamos de Ele para sobreviver, para estar avançando, para crescer, para desenvolver. Então, nós estamos demonstrando nossa debilidade. Mire os homens de Deus, os grandes homens de Deus, que foram chamados, sempre puseram delante de Deus suas debilidades. Quando Deus chama Moisés, que Moisés disse: eu não sei falar, Senhor. Não sei. Chama Arão para que ele hable. Deus disse: não, Moisés, quem foi que isso? A boca do homem. Aleluia, aleluia. Ele mostrou sua debilidade. Quando Deus chama Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele disse assim: Senhor, eu sou o quê? Um ninho. Eu não sei falar, Senhor. E Deus disse: eu pondré mis palavras em tu boca. Deus chama a Gideão. E Gideão que disse ao Senhor: Senhor, eu sou o mais pobre aqui em Manassés e sou o menor de minha casa. Pero Deus chamou a Gideão. Então, se todos os homens que foram chamados por Deus, eles puseram delante de Deus suas debilidades. Somos débiles, por quê? Porque necessitamos da ajuda de Deus. Amém. Precisamos de reforço espiritual. Amém. Amém, hermanos? Então, o poder de Deus, ele se perfecciona em la debilidade. O capítulo 4 da carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, é muito conhecido este texto. Que diz o texto? Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amém. Observe para quem Pablo apunta. Ele disse: tudo lo puedo em mim? Não. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Pablo expressa neste texto a dependência que ele tinha do Senhor. Ele dependia de Deus. Ele disse: tudo lo puedo. Quizá a gente que estava aí quedou mirando Pablo. Tudo lo puedo, pero em Cristo que me fortalece. Amém. Aleluia, aleluia. Lo que seria de nós se não fuera el Senhor? Amém. Lo que seria de usted, hermano? Lo que seria de usted, hermana? Se não fuera el Senhor. Hai cruzado, hai passado por tantas coisas, não? Se tu mira hacia atrás, tu já has recorrido um tramo largo, sim? E se tu mira hacia atrás, tu vai refletir, vai reflexionar e vai dizer assim: como cheguei aqui? Oh, aleluia! Como consegui chegar aqui? Pero não foste tu. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Aleluia! O capítulo 1 de Deuteronômio, um texto que me vi na hora. Capítulo 1, versículo 31. Escute lo que Deus disse. Deuteronômio 1, versículo 31.
lo que dice el texto. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios Sí. te ha traído, ¿Cómo? como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que Hasta- habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Quem nos ha traído, hermanos, hasta llegar aquí? El Señor. Amén. Aleluya. Y Él dice más, Él te ha traído como un padre trae a su hijo. Aleluya. Aleluya. Lo pone en los brazos y lo lleva. Gloria a Así Dios. Dios ha hecho con nosotros. Nos ha puesto en sus brazos y nos ha llevado, nos ha traído hasta este lugar. Somos fortalecidos, somos agraciados. Dios nos ha dado su gracia, ¿no? El apóstol Pablo, hombre que oraba y Dios sanaba, hombre que hizo milagros a través del Señor Jesucristo, pero hubo un momento que él oró por 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en su carne. Pero Dios le responde y dice, bástate, Pablo, mi gracia. Si tenemos la gracia de Dios, ya es lo suficiente para vencermos las aflicciones de la vida. Amén, queridos hermanos. Entonces sepa que nesta noite há reforço espiritual que está chegando para sua vida. Deus não te deixará morrer. Aleluia. Para terminarmos com a meditação, segundo livro de Samuel, aleluia, capítulo 17, versículo 27 hasta 29. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 27 hasta 29. ¿Qué dice? Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naas, de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Você viu o que passou com Davi quando se encontrava em um momento de grande necessidade no deserto? Deus provejou, aleluia, a chegada de um reforço alimentar. Gloria a Dios. Pastor, Deus manda reforço alimentar? Manda. Sim. Eu quero profetizar para a tua vida nesta noite. Eu quero dizer que está chegando reforço alimentar também. Oh, aleluia. Como sinto a presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gloria a Dios. Deus te disse nessa noite está chegando o reforço alimentar. Aleluia. Está chegando o reforço alimentar também. Glória a Deus. Porque Ele é um Deus que não só manda reforço espiritual, pero também manda reforço alimentar. Aleluia. Gloria a Dios. Davi disse, eu fui jovem. Eu fui muito jovem. Hoje já estou viejo, pero eu nunca he visto um justo desamparado, Aleluya. Gloria a Dios. nem sua descendência mendigar el pão. Gloria a Jesús. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, hija de Deus, recebe força nesta noite. Aleluya. Servo de Deus, recebe força nesta noite. Levanta tu cabeça porque há reforço que está chegando. De Deus há reforço espiritual, há reforço alimentar, há reforço para tu saúde. Aleluia. Está chegando de parte do Senhor, porque Deus cuida de los detalhes de tu vida. Gloria a Dios. Tu sabes que Deus cuida de los detalhes de tu vida. Tu sabes que Deus nunca ha deixado faltar nada.
Tu sabe que em momentos mais difíceis já passaste e Deus já cruzou contigo. Momentos que tu pensavas que não ia lograr, que não ia avançar, que não ia vencer, e Deus estuvo contigo. Deus te levou, Deus te trajo. E hoje tu mira hacia atrás e diz: ah, quantas coisas eu he passado. Pero em todas essas coisas Deus ha sido fiel. Aleluia. Deus não me ha fallado. Deus me ha dado pruebas que és um Deus que cuida, que és um Deus que vela, que és um Deus que nos leva em sua UPA quando nos cansamos. Quando estamos cansados, Deus, Ele nos dá o privilégio de levar-nos em sua UPA. Levar em seus braços, provando su amor, o amor de um padre para com um hijo, o amor e o cuidado que um padre tem para com su hijo. E nesta noite, aleluia, Deus habla a su coração e te diz: hijo, hija, eu tenho reforço espiritual para ti, assim como eu tive reforço espiritual para Moisés, assim como eu tive reforço espiritual para os demais servos meus, eu também tenho reforço espiritual para sua vida. E para você que necessita de um reforço alimentar, Deus está enviando. Receba esta palavra profética. Há reforço alimentar que Deus está provendo. Aleluia. Quando tu menos esperar, alguém vai chegar, porque Deus está movendo. Deus está movendo o coração de alguém. Ela sore me hanara sore. Já ha hablado a su coração e já ha dicho: haga assim, haga assim. Aleluia. É Deus que comanda. É Deus que manda, é Deus que governa os corações, é Deus que hace, é Deus que determina. Por lo tanto, recebe esta palavra de Deus nesta noite. Há reforço espiritual, há reforço alimentar, há reforço para tu saúde. Aleluia. Há reforço de saúde também. Você sabia? Há reforço de saúde também. É um reforço em tua saúde que tu necessita? Há reforço em sua saúde. Deus toca tu saúde nesta noite. Aleluia, aleluia. Receba esta palavra. E você que sente a debilidade chegar em sua vida, Deus hace contigo hoje como isso com Moisés. Deus queria provar a Moisés que aún em sua debilidade, ele sacou do espírito que estava em Moisés para gerar 70 homens. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Anima tu coração. Anima. Vai adelante. Não desiste. Há muitos que estão mirando hacia ti. Há muitos que estão mirando a ti. Aleluia. Há muitos que estão dependendo de ti. Aleluia. E você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode desanimar. Levanta-te. Hoje, Deus te agarra de la mano. Amém. E te levanta e te diz: adelante. Amém. Adelante, porque eu já enviei reforço espiritual. Que Deus siga bendicindo a los hermanos. Que Deus siga ajudando a cada um de vocês. Queremos agradecer a irmã Alba, a irmã Aníbal, não, porque cede o espaço de sua casa, não? Eu aqui, sentadito, bem cômodo. Aqui estão os livros de Alba, Bíblia, os livros, parece minha biblioteca, mas não lo é. É a biblioteca de Alba. Deus siga bendicindo sua vida. Amém. Não desanimes. Glória a Deus. Não desanimes. Há algo novo de Deus. Sí, aleluia. Há reforço espiritual que Deus está enviando de los cielos. Amém. Para nós. E vamos agradecer mais adelante a grande vitória. Deus tem coisas novas e tem coisas grandes.
Amén, hermanos. Cosas que no conocemos. Cosas nuevas son cosas que no conocemos. Amén. Gloria a Que Dios. Dios siga bendiciendo su vida, fortaleciéndote, dándote gracia, fuerza. Sí, Señor. Sepa, está llegando refuerzo para tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Refuerzo espiritual, refuerzo alimentar y refuerzo para la salud. Que Dios siga bendiciendo a todos los hermanos en el nombre de Jesús.